Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à segunda parte desta reunião da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Quero dar as boas-vindas à senhora Presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular, a senhora doutora Susana Batista. Seja bem-vinda a esta comissão. Estamos aqui a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD sobre a implementação do programa Creche Feliz. Para lhe dar nota da grelha de tempos desta audição, o grupo parlamentar do PSD que apresentou este requerimento disporá de 5 minutos para fazer a apresentação. Depois, a doutora Susana Batista disporá de 10 minutos para, enfim, aquilo que entender na sua intervenção inicial. Depois, cada um dos grupos parlamentares disporá de 5 minutos para fazer a sua intervenção e depois voltaremos a devolver-lhe a palavra para ter o equivalente àquilo que os grupos parlamentares utilizarem de tempo para lhes responder. Dar apenas nota de que está presente o grupo parlamentar do PSD e o grupo parlamentar do Partido Socialista, do PS. Está também, neste momento não estão, mas hão de juntar-se a nós os assessores dos restantes grupos parlamentares que, devido aos outros trabalhos que estão a decorrer nesta Assembleia da República, não podem estar presentes, mas que naturalmente acompanharão pelos outros meios aquilo que aqui decorre nesta audição. Sem perdermos mais tempo, vou dar a palavra ao senhor deputado do PSD, o deputado Rui Cruz, para usar da palavra. Faça favor, senhor deputado. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora Presidente, apresentando resumidamente o requerimento que o PSD apresentou sobre este problema, diria que o programa Creche Feliz previa garantir o acesso gratuito a uma creche a todas as crianças nascidas depois do dia 1 de setembro de 2021. Mas a oferta existente, e já se sabe, não chegou sequer a metade das crianças elegíveis. Em fevereiro de 2023, só estavam abrangidas pela gratuitidade pouco mais de 25 mil crianças, de acordo com os dados do Instituto de Segurança Social. Em abril deste ano, a associação a que preside alertou que mais de 80 mil crianças estariam sem vaga nas creches gratuitas do programa, solicitando a criação de mais lugares a médio prazo, porque eram necessárias mais vagas para as cerca de 130 mil crianças que contabilizavam na altura, que já haviam nascido depois daquela data, 1 de setembro de 2021. Em junho deste ano, a associação, pela boca da senhora Presidente, voltou a alertar que para o ano letivo 2023-2024, para o ano letivo 2023-2024, as vagas já estavam praticamente esgotadas, não se encontrando vagas nem nas creches privadas, nem nas creches do setor social e solidário. No total, serão quase 125 mil crianças, as crianças sem acesso à creche gratuita em Portugal. A sua associação manifestou esta manifesta preocupação face à falta de vagas para o ano letivo que, entretanto, iniciou, referindo como um problema particularmente dramático nos grandes centros urbanos. E citou Lisboa, Porto e Setúbal. A associação sinalizou que estavam a receber famílias que não tinham encontrado vagas de creche, nem nas instituições do setor social e solidário, nem fora dele, no setor privado, não encontrando instituições que guardem e cuidem dos seus filhos, nem próximo da residência, nem perto do local de trabalho, critérios que consideramos absurdamente restritivos. Ou seja, mais uma vez, o Governo lançou este programa, mais um, e afetou-lhe recursos sem assegurar quais seriam as reais necessidades para garantir, desde o início, a gratuitidade e a universalidade aí previstas. Como se não bastasse, o Governo tem deliberadamente impedido a generalização do programa que criou, criando obstáculos e gerando situações de injustiça, desigualdade e discriminação entre famílias. Esperando uma vez mais que o problema se resolvesse com o tempo, ignorando que, felizmente, estão, por força da imigração, a nascer mais crianças em Portugal, com ou sem nacionalidade portuguesa adquirida. Mas o Governo, como se contenta apenas com o lançamento das medidas e não esboça um pingo de vontade política em as avaliar a sua efetiva implementação, nem obter informação dos resultados, nem dos efeitos perversos que as medidas lançadas já vão produzindo, e vejamos alguns. As famílias e instituições do setor dão prioridade às crianças elegíveis
e ao preenchimento de vagas em creche ao abrigo do programa Creche Feliz, em prejuízo dos acordos de cooperação, pois para as famílias é gratuito e para as instituições é mais rentável. As famílias com crianças em creche ao abrigo dos acordos de cooperação são discriminadas porque têm de pagar uma comparticipação no custo desta resposta. As instituições do setor social, obrigadas a ter resposta social de creche, são prejudicadas porque os custos da resposta de creche são idênticos, quer no programa, quer na cooperação, sendo o programa mais remunerado que na cooperação. Como já há falta de vagas na resposta de creche e falta de vagas nos jardins de infância, temos crianças com mais de 3 anos que são preteridas pelos mais novos em creche e pelos mais velhos no jardim, ficando sem resposta socioeducativa que os acolha. As famílias ou pagam caro para terem algum tipo de apoio de retaguarda, ou não havendo recursos, as crianças ficam em casa, obrigando um dos progenitores a optar pelo desemprego e sacrifício da sua vida profissional para cuidar dos filhos, ou a trabalhar a partir de casa, quando possível, com grande sacrifício pessoal e da entidade patronal e sempre em prejuízo da produtividade. Estando por garantir a gratuitidade e a universidade previstas, como se explica que o Governo continua a recusar que as instituições com resposta ou serviço de creche possam ampliar nos seus equipamentos o número de vagas. Por fim, mas não menos importante, temos o problema da falta de educadores de infância, que a Sra. Presidente também referiu, agravado pelos salários que paga a função pública e do aumento do salário mínimo nacional e das taxas de inflação. Circunstâncias que aumentam os custos da prestação de serviço ou da resposta de creche, tornando o valor financiado pelo programa cada vez mais desajustado da realidade e agravando a sustentabilidade das instituições ou das famílias. Sra. Presidente, sabemos que é uma conhecedora profunda deste problema, esclarecida, tem apelado ao Governo, tem apresentado propostas e, concluindo e terminando, pergunto se o Governo a ouviu, conhece o problema, resolveu ou se está a resolver alguns dos problemas aqui abordados e se acolheu algumas das soluções propostas pela instituição, que tão bem preside, diga-se, no combate à falta de vagas e à fraca implementação e generalização do programa Creche Feliz, com os efeitos negativos que nós sabemos que tem, porque induz a exclusão e reduz as oportunidades às crianças com quadros sociais mais desfavorecidos. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder e fazer a sua intervenção inicial, dou a palavra à Sra. Presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular, Dra. Susana Batista. Faça favor. Muito bom dia. Agora sim. Muito bom dia novamente. Eu vou tentar em 10 minutos sintetizar, porque realmente são muitas ideias e muita informação que eu gostaria de passar, que é importante. O Sr. Deputado Rui Cruz já fez aqui um resumo bastante bom da situação. Eu vou agora acrescentar apenas do nosso ponto de vista prático, como é que estas coisas aconteceram e estão a acontecer. Há uma coisa que não podemos negar, é que este programa da Creche Feliz veio mostrar que até à existência do programa, mais de metade das crianças em Portugal, com a idade de frequentar uma creche, não frequentavam creche. E não frequentavam creche por razões económicas. Isto é seguro. Portanto, havia muitas vagas na altura, mas as creches eram as mesmas. O número de crianças basicamente era o mesmo. Portanto, porquê é que havia tantas vagas e agora não há uma única vaga? Há uma coisa que nós temos que realmente reconhecer. É porque as crianças não tinham capacidade financeira para pagar. E a partir do momento que este programa foi instaurado, permitiu que todas as crianças passassem a ter igualdade de direitos no acesso à creche, coisa que não existiu até agora. E isso, nós temos que reconhecer, foi um grande avanço a nível social. Agora já não há tanto aquela discrepância, aquela separação de creche dos ricos e de creche dos pobres, porque se até agora apenas as instituições que tinham os acordos de cooperação permitiam que as crianças com fracos rendimentos pudessem aceder a esses serviços, agora todas acedem. E porque todas acedem é que se criou este problema que agora toda a gente fala, não há vagas suficientes. Já não havia antes, é conhecido e é sabido. Só que o impacto que teve este acesso, esta igualdade de acesso a todas as crianças, realmente produziu este efeito que as famílias que antes tinham até capacidade para pagar e podiam realmente ter uma criança em creche, neste momento não conseguem e não conseguem conciliar a sua vida familiar com a sua vida profissional, porque de facto agora as vagas não chegam. E é nisso que nós todos estamos a trabalhar afincamente,
todas as instituições, o Governo também está a criar medidas que não são suficientes, é verdade, vamos ter que fazer mais, mas também há aqui muitas coisas que já podiam ter sido feitas e ainda não foram feitas, é disso que eu venho aqui falar. Nós não concordamos, basicamente, com a forma como é que está a ser implementada a medida da gratuitidade, ou melhor, do alargamento da gratuitidade às creches privadas. Há e continua a haver uma grande discriminação das famílias e das crianças que procuram vagas nas creches privadas que aderiram à bolsa de creches gratuitas, que não se entende. Assim como também continua a haver uma grande desigualdade e uma grande falta de transparência nos financiamentos que o Estado faz às instituições, às creches que aderiram à gratuitidade, porque o financiamento não é igual. Exige iguais condições, mas o pagamento não é igual. Falando agora das famílias, em relação às famílias, não se entende, hoje em dia, porque é que, tendo tudo já mais ou menos informatizado, há tantas famílias ainda que estão à espera semanas, meses, de uma resposta da Segurança Social só para dizer se têm gratuitidade ou não. Ou seja, uma criança, para ter acesso a uma creche gratuita, no setor privado, tem que submeter um código, tem que ir à Segurança Social para verificar essa situação. Estamos a falar de uma mera verificação. E essa mera verificação continua a demorar semanas, meses. Eu tenho relatado estas situações para a Sra. Secretária de Estado. Felizmente que nos foi criada esta ligação direta que me permite comunicar com ela sobre isto. Portanto, esta situação é do conhecimento da Segurança Social, é do conhecimento da Sra. Secretária de Estado. Há muitas situações que ainda estão por resolver e estão a demorar, a arrastar. Há crianças que já podiam estar a frequentar a creche desde o início do ano letivo, porque lá estavam inscritas, mas que não estão a frequentar porque ainda não tiveram resposta da Segurança Social. Não se entende porquê. Outra coisa que também não se entende à data de hoje é como é que há tantas famílias que não têm direito à creche gratuita, apesar da criança ter nascido após 1 de setembro de 2021, que é o requisito, porque não residem ou não trabalham no mesmo concelho da creche. Porquê? Porque é que isso é uma limitação? Alguém me explique, por favor, ou que explique às famílias porque é que isso é uma limitação. Porque é que uma família, se tem uma creche ali junto à casa e que se calhar está no limite do concelho, e tem uma vaga e realmente a criança cumpre o requisito, porque é que não pode frequentar gratuitamente aquela creche? Só porque não está no mesmo concelho. Mesmo não havendo vagas no setor social. Mesmo não havendo vagas no concelho onde ela reside. Alguém me explique porque é que isto é uma restrição. Ou alguém explica às famílias porque é que isto é uma restrição. Outra coisa também que não se compreende ainda hoje em dia é porque é que, se as creches recebem o mesmo valor da Segurança Social, que são 460 €, para a criança frequentar gratuitamente a creche, porquê é que as famílias não podem então escolher a creche dentro da bolsa de creches gratuitas, dentro da rede que aderiu? Porquê é que as famílias não podem escolher? Porquê é que as famílias são obrigadas ainda a ter que optar por uma solução no setor social? Atenção, eu não digo que é pior ou melhor, eu não digo isso. Eu só estou a dizer porquê é que as famílias não podem escolher por uma creche dentro da rede, se todas as creches recebem exatamente o mesmo valor. Mas, se realmente é dado prioridade às creches sociais, ou seja, se as famílias tiverem que optar por uma vaga no setor social, se existir, e só depois podem escolher uma vaga no setor privado, que seja, mas então que não seja, por favor, a nível do concelho, que é o que está instituído neste momento. Não se entende porque é que continua a haver esta abrangência territorial, esta aferição a nível de concelho e não a nível de freguesia. Porque os concelhos são muito grandes. Aliás, e nós temos tido relatos na comunicação social de famílias que são obrigadas a percorrer 10, 20, 30 quilómetros diariamente para deixar uma criança numa creche do setor social, que tinha vaga, quando tinha vaga ao lado numa creche privada, mas tinha que dar preferência ao setor social. E porquê é que tem que fazer isto? Como é que se pretende, então, conciliar a vida familiar com a vida profissional se só continua a obrigar as famílias a percorrer largas distâncias para deixar os seus filhos, quando até conseguiam ter uma solução mais próxima dentro da bolsa de creches gratuitas? Alguém me explique porquê. Isto do ponto de vista das famílias. Do ponto de vista das creches, e é importante agora referir as dificuldades que muitas creches ainda encontram para conseguir aderir ao programa e que está a fazer com que mais creches não consigam aderir, temos aqui ainda um processo extremamente burocrático. Felizmente, tem havido melhorias nesse sentido, temos que reconhecer. Desde que isto começou em janeiro, a situação era extremamente caótica, as coisas têm vindo a melhorar nesse sentido. Tem havido, digamos, uma migração de plataformas
para conseguir agilizar um bocadinho mais. Mas, mesmo assim, o processo continua ainda extremamente burocrático e, como nós já referimos muitas vezes, pode ser agilizado e bastante. Mas, pior que isso ainda, é a falta de capacidade de resposta da Segurança Social para com as creches que querem aderir ao programa. Não há uma linha de apoio, não há uma linha de informação disponível no país inteiro para as creches que querem aderir ao programa e não conseguem, ou não sabem, ou têm dificuldade a aceder às plataformas. Foi criada uma linha há pouco tempo, uma linha telefónica, exclusivamente para as creches que quiseram alargar a sua capacidade de resposta. Mas essa linha só trata exclusivamente desse assunto, portanto, não está a apoiar as creches que querem aderir ao programa. E isso tem sido, digamos, uma grande dificuldade e um grande entrave a que mais creches possam aderir ao programa. Eu posso-vos dizer que, realmente, através da nossa associação, aqui a nossa associação deu um grande empurrão, uma grande ajuda, e também com a ligação que nós temos diretamente com a Sra. Secretária de Estado, nós conseguimos, mesmo assim, ter acesso a informação privilegiada, através deste canal, que a maioria das creches não conseguem. E, portanto, há muitas creches que desistem a priori porque não têm acesso à informação, porque os processos não são ágeis e não são fáceis de resolver. Além disso, a morosidade dos processos continua a ser realmente muito, muito grande. Há atrasos em praticamente todos os processos. Só para vocês terem uma pequena ideia, só a partir do dia 16 de agosto deste ano é que os centros distritais começaram a aceitar os novos termos de adesão das creches privadas. Ou seja, as creches privadas têm que comunicar à Segurança Social quantas vagas vão disponibilizar no ano letivo para as crianças, que é para abrir vagas para as crianças poderem concorrer. As creches estavam preparadíssimas, como o Sr. Deputado disse bem, já em junho as vagas estavam todas preenchidas. Portanto, já em junho toda a gente sabia as crianças que estavam inscritas e quantas crianças estavam inscritas. Já em junho nós estávamos em condições de informar a Segurança Social e de preparar todo o processo para as crianças poderem entrar. E nada foi feito. Nada. Por parte da Segurança Social. Só a partir do dia 16 de agosto, 15 dias do início do ano, é que efetivamente os centros distritais começaram a permitir que as creches privadas apresentassem um novo termo de adesão com as novas vagas, a permitir que as famílias pudessem submeter os códigos para pedirem a gratuitidade à Segurança Social, mas pudessem colocar os pedidos de licenciamento de ampliação das instalações. Penso que vocês todos saberão que em julho foi publicada uma portaria muito importante, que veio agilizar a ampliação das salas e a criação de novos espaços, que era muito complexo e muito burocrático, portanto não se conseguia fazer, mas, infelizmente, a capacidade de resposta dos serviços da Segurança Social não acompanhou de todo esta legislação. Ou seja, criou-se uma legislação para agilizar, para facilitar toda esta resposta, mas os serviços da Segurança Social não estavam com capacidade de resposta para mandar para a frente os processos. E, portanto, ficou tudo parado. E é essa a razão de porque é que ainda estamos neste estado, que já podíamos estar muito mais avançados. E não foi por falta de avisos da nossa parte. Porque estávamos todos parados à espera que nos dessem autorização para avançar. Não se entende porquê. E aqui quero também destacar uma coisa importante, e quero dizer isto porque é importante. Nem todos os centros distritais funcionam da mesma maneira. Há centros distritais, nomeadamente no Porto e Aveiro, que têm funcionado extremamente mal. E são esses que estão a atrasar todos os processos. Eu não consigo explicar porque a própria Sra. Secretária de Estado tem conhecimento e tem-nos ajudado, atenção, tem-nos ajudado a tentar agilizar esses problemas, mas o que nós sentimos é que as pessoas que estão naqueles centros distritais dizem que não têm informação, dizem que não têm autorização e, portanto, não avançam com os processos para a frente. Há ali qualquer coisa que está a bloquear esta situação. Depois, a nível dos pagamentos, tem havido atrasos nos pagamentos e vai continuar a haver atrasos nos pagamentos às creches. Pedir-lhe que termine, Sim, eventualmente que complemente depois certo. a seguir na resposta aos grupos parlamentares. A falta, já se deu num minuto. Sim, eu peço desculpa. Os atrasos da aprovação dos pedidos das famílias está a levar com que também as creches não possam receber naturalmente as frequências das crianças e não as possam aceitar. E outra coisa também que eu gostaria depois de poder aqui explanar é a falta de transparência e desigualdade de financiamento que existe a nível das creches privadas. Porque o apoio pecuniário dos 460 €, que é o que toda a gente conhece, é um apoio que foi definido há um ano atrás. Ainda não teve alterações, ainda não se sabe se vai ser aumentado ou não, ninguém nos disse nada. Nós sabemos que as creches do setor social que têm os acordos de cooperação têm recebido ao longo deste ano várias comparticipações financeiras, várias adendas
que lhes permitir um reforço financeiro, porque viram que o aumento da energia, da alimentação, de todos os custos, realmente foi brutal e que os 460 euros não chegavam, mas estes apoios foram só para as creches que têm os acordos de cooperação. Portanto, as creches que aderiram também ao programa do setor privado nunca receberam nem mais um tostão. Nem sabem quanto é que vão receber, se é que vão receber mais. Vou ter que lhe pedir que termine e depois, eventualmente, vamos passar agora aos grupos parlamentares e depois, na resposta aos grupos parlamentares... Certo. Eu peço desculpa, deixe-me então só dizer uma coisa. Depois, se houver oportunidade, eu queria só dizer o seguinte. A nossa associação apresentou várias soluções. Se houver oportunidade de falar sobre isso, vamos falar. Sim, senhora. Vou então, para não demorarmos mais, passar a palavra aos grupos parlamentares. Palavra à senhora deputada Mara Lagriminha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, senhora deputada. Muito obrigada, senhora Presidente. Naturalmente, eu quero aproveitar para cumprimentar a doutora Susana Batista, em representação da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de ensino particular e, obviamente, agradecer a sua disponibilidade para participar nesta reunião, mas também todos os contributos que já nesta intervenção inicial aqui nos deixou e estou certa que, ao longo desta audição, outros se seguirão. Eu começaria por dizer que, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é de facto muito relevante ouvir a vossa associação e também os demais representantes do setor enquanto parceiros deste programa, porque é assim que nós vos vimos, enquanto parceiros deste programa. Até para perceber, avaliar e monitorizar uma das medidas do Governo, já tive a oportunidade de o dizer anteriormente, na audição anterior, mas é de facto uma das medidas do Governo que o Governo tem vindo a executar e que, na nossa opinião, é das mais relevantes para o futuro e que garante de uma forma séria aquilo que não foi feito nas últimas décadas, naquilo que tem a ver com a política de apoio à primeira infância. Portanto, acho que isso é de saudar. Também reconhecer o que disse na sua intervenção inicial, também em relação à importância deste programa. Portanto, o programa da gratuitidade das creches, na verdade, promove exatamente isso e nós temos que o ver dessa forma transversal, num conjunto de medidas integradas de apoio à família e, de facto, o programa da gratuitidade, para nós, tem uma dimensão muito relevante, que é a questão da democratização, de facto, do acesso à creche. E não ignoramos, de facto, a importância deste trabalho conjunto que o Governo e a vossa associação também têm tido para cumprir, de facto, esse objetivo. Em algumas notas que já aqui nos deixou, de facto, acho que podemos escolher também alguns contributos, porque ouvir a dimensão dos pais, depois ouvir a dimensão de quem acolhe, que são as creches, pode ser relevante também para afinar algumas coisas, porque, na verdade, todos nós reconhecemos que existem dificuldades. É um programa de uma grande dimensão, é uma medida muito particular, porque é aplicada de forma progressiva, e essa é uma dimensão que existe desde que este programa foi anunciado. É um programa progressivo e, portanto, a sua dimensão também traz uma maior previsibilidade, quer para quem acolhe, quer também para os pais. Nós estamos a 2 anos do início da execução da medida, como disse, e apenas a 1 ano do tempo em que esta medida foi alargada para a rede privada e lucrativa nos territórios em que se esgota a oferta de vagas gratuitas em creches da rede social e solidária. E percebi que foi um dos apontamentos que aqui nos deixou, mas nós sabemos que, de facto, a rede privada tem uma cobertura bastante menor do que é a rede solidária e, de facto, a rede solidária tinha uma taxa de cobertura praticamente 80% no território, portanto 77% se não estou em erro. E é por isso que a base desta medida, de facto, tem sido a liberdade de uma creche aderir ou não a um programa. E, portanto, eu perguntar-lhe inicialmente que adesão tem havido por parte dos vossos associados. Têm ideia do número de associados que têm aderido? Porque, na verdade, nós tínhamos, se nós olharmos para trás e percebermos, de facto, como é que podemos avaliar ou monitorizar o sucesso desta medida, se olharmos para os números das crianças que aderiram, aliás, que estão a beneficiar, nós em fevereiro tínhamos 53 mil crianças, em junho 60 mil crianças e neste momento cerca de 85 mil a beneficiar da gratuitidade das creches e por isso nós discordamos do número que foi aqui apontado no requerimento do PSD, porque na verdade, se nós olharmos neste momento para o número de crianças que estão a beneficiar da gratuitidade das creches, para além do equipamento de creche, temos a rede de amas solidárias. E, portanto, eu
diria também que esta audição, tal como a anterior, também para nós é apropriada, porque nós estamos em vésperas de discutir aquilo que é o Orçamento de Estado. E no Orçamento de Estado, de facto, o programa da gratuitidade das creches passará a abranger as crianças que ingressam até ao 3º ano na creche. Aliás, como estava previsto inicialmente, desde que a medida foi apresentada, para se chegar às 120 mil crianças. E é por isso que, uma coisa nós estamos de acordo, sem dúvida nenhuma, estamos em muitas, mas nessa também, a nossa ação tem de estar, de facto, no reforço da capacidade de resposta para fazer face às necessidades. E também temos que ter em atenção que a crescente abrangência da medida beneficia também do aumento do número de lugares em creche, até 2 crianças por sala, e da simplificação do processo de reconversão de salas de respostas sociais para a infância em sala de creche, com um reforço adicional também do PRR, que também está previsto em sede do orçamento, e que dará resposta à procura registada. Porque a questão aqui, e é bom termos isto em mente, é que realmente a procura aumentou e as respostas, mesmo tendo sido aumentadas, quer em vagas, quer em equipamentos, é de facto necessário continuar a trabalhar nesse sentido, e medidas como estas, quer previstas no orçamento, mas também aquelas que referiu relativamente aos acordos com participação ou à simplificação de procedimentos, são de facto muito relevantes. Apesar de, como disse, nos últimos meses terem sido criadas mais de 10 mil vagas em creche, graças à portaria, que também aqui reconheceu, foi um passo importante, Sra. Presidente, eu estou a terminar já, que permitiu de facto aumentar o número máximo de crianças por sala, reconverter esses espaços que deixaram de ser úteis e passaram a poder ser, de facto, usados para resposta de creche, mas também temos que olhar para isto depois numa dimensão de construção ou de reconversão, porque também estará previsto, ao abrigo do PARS e do PRR, mais 20 mil novas vagas. E, portanto, nesta dimensão, o que eu lhe perguntaria é, eu sei que tem existido diálogo com o Governo, como disse, tem havido uma porta aberta nesse diálogo com a Sra. Secretária de Estado e provavelmente também com a Sra. Ministra. Têm vindo a ser dadas respostas complementares, como é que as avalia? Que avaliação também faz destas medidas que estão neste momento anunciadas em sede de orçamento? E, como disse, também nós gostaríamos também de acolher aqui outras medidas que entendem que podem de algum modo mitigar as dificuldades que aqui apresentaram, porque naturalmente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista estará disponível para ouvir e dizer também que, em relação às questões com a Segurança Social, bem sei que foram identificadas algumas situações, mas também que algumas situações tiveram a ver, de facto, com processos que não estavam, de facto, bem instruídos. E é preciso ter também essa nota, porque como qualquer programa que exige uma candidatura, há sempre procedimentos que não estão bem feitos e que depois poderão, naturalmente, ser também corrigidos. E sei que houve também esse entendimento entre a instituição, a Segurança Social e o Governo, de trabalharem também nesse sentido de abertura, como tem sido feito até aqui. Disponham também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Obrigada e obrigada, Sra. Presidente, pela tolerância. Muito obrigada, Sra. Deputada. Senhor, para intervir pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Cruz. Faça favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sra. Presidente, em exercício de todas as bancadas já agora. Sr. Presidente, eu já estava preocupado. A nossa comissão, o grupo do PSD desta comissão já estava preocupado com este problema e, pelas suas palavras, ficámos ainda mais preocupados. Se o problema era grave, agora é emergente. E eu percebo bem a Sra. Deputada do Partido Socialista. Aliás, eu posso lhe dizer que os orçamentos de Estado são um manancial de medidas por executar. E há um vício, e particularmente no Ministério da Segurança Social, há um vício de anunciar a criação com o exarar de portarias. Há um problema, há candidaturas, os pedidos são registados, o problema é abordado em sede de portaria e a Sra. Ministra diz: vamos criar, estão criadas 9 mil vagas, 10 mil vagas. Só que, desde a portaria até à criação, vai uma distância absurda. E o Ministério, volto a repetir, o Ministério da Segurança Social, do Trabalho, Segurança Social e Inclusão, é o exemplo mais evidente daquilo que estou a dizer. E afirmei que
que o Governo lança as medidas, mas não cuida de as avaliar e de avaliar a sua concretização, a sua generalização. Fiquei surpreendido com uma das coisas que disse, que no programa, estou a falar só do programa, porque percebi que a senhora deputada do Partido Socialista já juntou o programa e os acordos de cooperação, dá jeito, para reduzir o número de falta de vagas. Mas há uma questão que me deixou logo perplexo, que é, a senhora Presidente afirmou, há um financiamento diferente entre instituições dentro do mesmo programa, e eu isso não consegui perceber. Surgiu-me uma dúvida das suas palavras e faço-lhe a pergunta: há falta de vagas em creche ou há falta de vagas financiadas no programa Creche Feliz? Porque, a dada altura, fiquei com essa dúvida. E depois, a senhora deputada agora fez um cortezinho nas suas declarações iniciais na audição da Confab. Já omitiu, falou nas medidas, mas já omitiu a data. Porque nós estamos aqui a discutir os problemas de hoje, do ano letivo 2023-2024. E o Orçamento de Estado prevê duas medidas para o Orçamento de 2024-2025. Ano letivo 2024-2025. Portanto, há que ter alguma honestidade intelectual nestas coisas. Ao menos isso. Ao menos isso. E também não me parece que o aumento de 2 vagas por sala e a reconversão de salas de outras respostas sociais para salas de creche venha resolver o problema, se o programa não financiar essas vagas. Porque disse também uma coisa interessantíssima, é que a comparticipação aos pais era equivalente a quase 50% do salário mínimo nacional. Eu posso lhe dizer, é superior a 50% do salário mínimo nacional. Só que não é assim. E sabe porquê é que não é assim? Porque no setor solidário, os pais não pagavam 460 euros. Os pais pagavam até 109 euros de comparticipação. O acordo de cooperação já financiava 300 e tal euros. Portanto, aquilo que afirmou é mentira. Ponto. É mentira. Até porque ainda há muitas crianças que, por não terem vaga no programa Creche Feliz, continuam nos acordos de cooperação a pagar exatamente o mesmo, nos mesmos moldes. Portanto, há que corrigir algumas das afirmações que fez. Depois, Sr. Presidente, nas medidas que apresentou, em algumas que não ficou essa agora, mas que são conhecidas publicamente, e resulta da anterior audição com a Confab, há um problema. É que, no regime normal do setor solidário, as crianças entram antes de 1 ano de idade, por fazer 1 ano de idade. No regime da Creche Feliz, têm que aguardar 1 ano de idade. É verdade que aquilo que é transformado num direito, que é a licença de maternidade e parentalidade, se quiser, passa a ser um dever. Porquê? Porque como as crianças não são financiadas no âmbito do programa até 1 ano, os pais são compelidos a ficar com elas durante esse período. Como já vimos, muitos não têm outra solução senão fazê-lo. E, por fim, pedir-lhe, efetivamente, que voltasse a explicitar se, até este preciso momento, algumas das medidas que a Sra. Presidente referiu que o Governo foi tomando tiveram um efeito positivo na resolução do conjunto do manancial de problemas que o programa Creche Feliz, estou a falar só do programa Creche Feliz, tem levantado aos pais e às instituições. Obrigado.
Obrigado, Sra. Presidente, pela tolerância. Muito obrigada, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço em especial, e cumprimento todos os Srs. Deputados, agradeço em especial à doutora Susana Batista. Nós já temos tido várias audições, audiências, várias circunstâncias. Não é com surpresa que ouço aquilo que diz hoje, é sempre com muita preocupação. É preocupação em relação ao tema e também alguma consternação, até porque aquilo que nós ouvimos nas audições e aquilo que nós perguntamos e ouvimos de resposta da Sra. Ministra e do Sr. Secretário de Estado não é coincidente depois com a realidade, quando nós estamos no terreno e ouvimos a realidade concreta. E dizer, antes de perguntas muito concretas, que quando diz que não concordamos com como está a ser implementada a gratuitidade às privadas e continua a haver discriminação, dizer que não só subscrevo integralmente esta expressão, como quer sobre os critérios, quer desde o tema dos conselhos, quer sobre a efetiva liberdade de escolha ou não liberdade de escolha às famílias, nós temos sido incansáveis e, não obstante essa continuar a não ser a orientação do Governo, nós não vamos demover-nos em nada do caminho da defesa destes princípios. Dizer também que há uma componente de alguma frustração, em que muitas vezes nós temos apresentado projetos de resolução que são chumbados pelo PS, com justificação de estar a ser implementado e depois vamos ver que não está implementado. Portanto, que houvesse pelo menos a sinalização que estão com a preocupação conjunta de resolução dos problemas. E uma coisa são os critérios, outra coisa é, por exemplo, quando chumbam projetos de resolução do tipo agilização nos critérios das salas, do pré-escolar, quando há medidas de desburocratização e, portanto, é profundamente discrepante entre aquilo que dizem e o que fazem. De qualquer forma, vou pegar em algumas expressões concretas que disse, porque gostava, francamente, que tivesse a oportunidade de nos dar mais dados e de aprofundar as situações. Uma que não me é clara, que diz que há discriminação no financiamento, que não é igual. Nós sabemos que o valor é igual entre os diversos tipos de creches. Portanto, isto é o que é em relação ao procedimento, em relação ao processo, aos prazos. O que é que significa exatamente? Gostaria, por favor, que nos desse mais elementos. Falou em relação às dificuldades em aderir ao programa e no processo muito burocrático. Vamos tentar perceber também em relação a restrições e tentar contribuir. Fiquei especialmente preocupada quando diz que há crianças que poderiam estar desde o ano letivo nas creches, mas não estão por atrasos na segurança social. Gostava de saber que tipo de respostas, porque também nos disse que tem tido contacto com a Secretária de Estado, qual é que é o tipo de respostas e justificações para isto, ou se as tentativas de resolução são vagas. Gostaria de saber também em relação à adesão das privadas, porque muitas vezes é feito que há a rede privada que adere ao programa. E não tenho claro qual é que é a percentagem, mesmo que seja aproximada, de rede privada que adere ou que não adere, é igual, a este programa de gratuitidade. Tem elementos que nos possa dizer, porque isto poderia alterar os números de oferta. E uma última pergunta, que é o que é que, no seu entender, poderia ajudar para acelerar o maior número de ofertas efetivas, portanto, o universo de ofertas disponíveis nas creches, o que é que poderia, em termos de medidas, para além de construção de novas creches, o que é que poderia ser possível? E obrigado por todo o contributo que tem dado, obviamente, no tema tão fundamental como é as creches e o apoio da primeira infância. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Devolvemos a palavra à Sra. Presidente, doutora Susana Batista. Enfim, houve aqui algum excesso de tempo por parte dos grupos parlamentares. Terá cerca de 20 minutos para que possa responder às questões e acrescentar aquilo que entender pertinente. Faça favor. Peço desculpa, esqueço-me sempre aqui de carregar no botão. Relativamente à adesão, que perguntava qual é que tem sido mais ou menos a adesão,
E isto também respondendo à pergunta ali da senhora deputada a Carla Castro. De acordo com a informação que nos foi veiculada pela senhora Secretária de Estado e que está a ser transmitida publicamente, porque a Segurança Social que tem os dados, não somos nós só temos os dados dos nossos associados, portanto não podemos saber mais do que isso, mas de acordo com a informação que nós dispomos e que nos foi transmitido, é que cerca de 80% das creches privadas já terão aderido ao programa. Portanto, há aqui 20% que ainda não aderiram e que vão ter alguma dificuldade de o fazer, e eu posso também explicar porquê. Sendo que também há creches, posso-vos dizer, que ainda não aderiram porque têm medo das consequências que isto pode trazer, dos atrasos que isto pode trazer à creche. Repare, as creches normalmente são instituições, são empresas pequenas, portanto, não têm grande margem financeira para poderem assambarcar com atrasos de pagamento e coisas do género. E, tendo em conta todas as experiências que foram relatadas ao longo deste ano de experiência, efetivamente ainda há muito medo daquilo que pode acontecer e do tempo, estamos a falar de pagamentos, por exemplo, foi aquilo que eu falei há bocadinho. Há muitos pagamentos que não se estão a fazer simplesmente porque os processos não são aprovados. Portanto, as crianças estão lá, mas se não aprovarem os processos, não recebem. Nem sabem se vão receber, que ainda é pior. Portanto, nem sequer entram porque nem sabem se vão ter creche gratuita ou não. Começam logo por aí. E isso vai atrasar, ou seja, as crianças estão inscritas, mas não podem entrar. Portanto, começam logo por aí. Isto é apenas um pequeno exemplo das muitas coisas. Mas podemos então aprofundar também esta questão, mas efetivamente já existem cerca de 80% das creches privadas aderiram a este programa. E também vos digo, também, uma das grandes faltas que tem, no fundo, sido um obstáculo à adesão, é a falta de informação. É a falta de resposta, falta de capacidade de resposta do Centro Distrital da Segurança Social às creches que querem aderir. Porque não há uma linha de contacto. Não há uma linha de informação. E as informações são tão dispersas quando se tenta falar, quando se consegue falar com o Centro Distrital, que ninguém sabe muito bem, afinal, onde é que ficamos. Por isso é que eu disse que foi muito importante este canal que se criou da nossa associação com a Sra. Secretária de Estado, que nos vai permitir aqui limar algumas circunstâncias e até fazer com que a Sra. Secretária de Estado possa ter uma ação direta nos centros distritais, que ela tem tido, posso-vos dizer, ela tem tido um grande esforço para conseguir resolver estas situações nos centros distritais. Porque nunca... Então, a nível do Porto, é desgastante. Nunca sabem, são aprovadas as novas portarias para agilizar os processos, mas continua tudo igual, continua a exigir praticamente tudo como já exigiam antes, não facilitaram em nada as coisas. Portanto, é como se as coisas não tivessem acontecido. Todas estas medidas positivas que o Governo até tem tentado implementar, na prática, depois esbarram contra técnicos no centro distrital que não sabem ou não querem ou não progridem com as medidas para a frente e empatam este processo todo. E isso tem sido realmente uma grande dificuldade e é uma grande razão porque também não há mais adesão. E vai continuar a não haver, com certeza. Agora, voltando aqui a outra pergunta que me fez... Quando disse que vai passar a abranger também as crianças que atingem os 3 anos. Há aqui uma coisa muito importante que tem que ter presente. Este programa da Creche Feliz foi um programa que foi criado de gratuitidade para que as famílias não deixassem de colocar os seus filhos ou de ter acesso à educação por razões financeiras. Ora, o que é que vai acontecer no próximo ano? Quando as crianças, que agora já têm 2 anos, mas que nasceram depois de 1 de setembro, e há crianças de 2 anos que já estão abrangidas pelo programa da Creche Feliz, no próximo ano estas crianças têm 3 anos. Portanto, vão deixar a creche, vão deixar o programa e vão para o jardim de infância. Digamos, será a lógica natural da coisa para que tenham realmente a progressão na sua educação. E não vão conseguir encontrar vaga no setor público, que é o único que é gratuito, como vocês sabem. Já este ano, e há dados concretos sobre isto, a maior parte das crianças com 3 anos não conseguiram entrar no jardim de infância público, porque não há vagas suficientes. E como o ensino pré-escolar está universalizado para os 4 e para os 5 anos, o Governo, naturalmente, teve que dar prioridade aos 4 e 5 anos. Portanto, muito poucas crianças entraram este ano e para o ano ainda vai ser pior. Ora bem, o que é que eu quero dizer com isto? É que estamos aqui a investir num programa excelente para a conciliação da vida familiar, para acabar com a pobreza infantil, para tudo isto, e daqui a 1 ano as crianças chegam aos 3 anos e voltam para casa porque não têm resposta no setor público. Ou seja, não têm uma continuidade gratuita garantida. Isso é uma coisa que nós já informamos o Ministério da Educação, porque isto já é da tutela do Ministério da Educação, como vocês sabem, neste momento. Tem que haver aqui uma visão global
deste problema da educação em Portugal. E o que me parece a mim é que isto são pequenas ilhas. A Segurança Social trata de uma parte, o Ministério da Educação parte de outra parte, e ninguém pensa que as crianças vão atravessar isto tudo. E depois chegam ali aos 3 anos e volta tudo para casa outra vez porque não há respostas gratuitas para ninguém. E volto a dizer, não há, porque o Governo não cumpre uma das regras de que está na Lei de Bases de Educação Pré-Escolar, é que a educação pré-escolar deveria ser gratuita em todos os setores em Portugal. E não havendo capacidade de resposta, poderiam perfeitamente alargar os contratos simples de desenvolvimento que já existem há 30 anos e que o Estado tem tentado a retirar progressivamente para que isso fosse possível. Portanto, soluções há. Tem que haver vontade política e visão estratégica de educação em Portugal. Agora, respondendo aqui um bocadinho às propostas que nós temos estado a ouvir falar. Vai-se criar, eu ouvi também a senhora Ministra a dizer, mais 10 mil vagas em 2024. Realmente é necessário, é importante, é necessário, mas eu só pergunto, e onde é que vamos buscar os educadores de infância? Nós, neste momento, já não temos educadores de infância. Há aqui salas que quiseram abrir, ao abrigo desta nova portaria que permitiu alargar, expandir as vagas, não é? E criar novas salas. Neste momento, há salas que já não conseguem abrir porque não há educadores de infância em Portugal disponíveis. Portanto, aqui o problema que se coloca já de seguida, com estas novas vagas, que realmente são importantes abrir, as novas salas, é que não há educadores de infância. E não é daqui a um ano que se vai formar mais 600 profissionais. Aliás, a tendência é que haja cada vez menos, porque o setor público está a absorver completamente os educadores de infância. Portanto, a nível do pré-escolar também, não é só a nível da creche, principalmente do pré-escolar até. Portanto, as creches estão a ficar agilizadas de soluções a nível de profissionais. E isto é um gravíssimo problema. Portanto, o que é que vale-nos a nós criar mais 600 salas, não é? Se depois não temos educadores de infância para lá colocar. Isto é um grave problema. Em relação ao financiamento, que todos perguntaram por que há esta diferenciação. Como vocês sabem, ou não sabem, não interessa, mas o valor dos 460 euros, o custo técnico que foi definido para o Estado financiar as creches que quiseram aderir ao programa e torná-la gratuita para as crianças, foi um custo negociado entre o setor social e o Governo. Na altura, não se falava sequer que esta medida pudesse ser abrangida, alargada às creches privadas. Portanto, as creches privadas nunca negociaram este valor, mas aceitaram-no. Aliás, foi a razão porque é que ele foi alargado, este programa, porque nós dissemos, atenção, nós temos capacidade para aceitar os valores que vocês vierem a negociar. Porque se os setores sociais, se as creches do setor social conseguem, nós também temos que conseguir. Porque, no fundo, as exigências legais de funcionamento são as mesmas. O que é que acontece? O programa, efetivamente, entrou em vigor, como sabem, no setor social, em setembro, faz agora um ano, de 2022, peço desculpa, mas já em janeiro se sentiu que este valor estava a ser insuficiente para conseguir aguentar os aumentos que nós todos temos vindo a sofrer, da inflação, da alimentação, da energia, próprios ordenados mínimos também se viram que é normal e que isso aconteça também, mas houve imensos aumentos, como vocês sabem, por causa da guerra, por causa de uma série de circunstâncias infelizes, que fizeram com que este valor, este custo técnico que foi negociado em setembro de 2022, dos 460 euros, se tornasse insuficiente. E tanto assim foi que houve adendas ao Acordo de Compromisso e Cooperação da parte do setor social que permitiram que já em dezembro houvesse um reforço financeiro bastante alargado, bastante grande, para as creches do setor social e solidário, para fazer face a esses aumentos. Mas o custo técnico nunca foi aumentado. Quando esta medida passou, então, para as creches privadas, manteve o mesmo custo técnico dos 460 euros, que se mantém até hoje. Entretanto, sabemos também que agora saiu novamente um reforço com participações financeiras para as creches do setor social e solidário, agora em setembro, com efeitos retroativos a janeiro. Portanto, tem havido vários reforços, mas não por via do custo técnico, que foi aquele que ficou definido para todos, mas por outra via, que é dos acordos de cooperação, como sabem, que as creches privadas não têm acesso. Portanto, já se sentiu que este valor é completamente insuficiente, face a tudo o que aconteceu, infelizmente, nestes últimos tempos, mas a nível do custo técnico para as creches privadas não houve qualquer aumento. Mas há aqui uma situação que é completamente inadmissível. Foi definido pela portaria 305, que é a portaria que define o alargamento da medida às creches privadas, que o valor do custo técnico por criança, bem como as respectivas majorações e complementos, acompanhariam a atualização anual prevista no compromisso de cooperação com o setor social e solidário e respectivas adendas. Isto está escrito na portaria, mas não está a ser cumprido. E já que na primeira vez que deixou de ser cumprido de forma flagrante,
foi quando, em junho deste ano, finalmente a Segurança Social disponibilizou um requerimento para as creches poderem pedir à Segurança Social um complemento que está previsto na lei, quando elas estão abertas mais do que 11 horas por dia, ou abrem ao fim de semana, porque, logicamente, uma creche que está aberta mais do que 11 horas por dia ou que abre ao fim de semana não tem os mesmos custos de funcionamento, logicamente. Portanto, se as creches conseguirem fazer este esforço quando as famílias precisam, tem que haver aqui um complemento. Isso já estava previsto. E esse complemento, esse requerimento foi disponibilizado em junho deste ano no site da Segurança Social. Mas vai daí, viemos a saber que era só para as creches do setor social. Quando as creches privadas tentaram utilizar esse mesmo impresso, esse mesmo requerimento, e pedir à Segurança Social, e estamos a falar apenas daquelas que efetivamente estão abertas mais do que 11 horas por dia, como é evidente, não são todas. Mas quando elas tentaram utilizar esse impresso e fazer esse requerimento, a resposta da Segurança Social, até a nível central, porque não foi só a nível distrital, não, isto é só para as creches do setor social. Isto tem a ver com o acordo de compromisso e de cooperação. Isto não tem a ver com a creche feliz. Isto é um absurdo. Isto é um absurdo, ok? Isto é um absurdo. Podem se refugiar em questões legais, jurídicas, interpretações jurídicas, foi isso que nos fizeram, deram-nos uma interpretação jurídica da lei. Epá, desculpem, podem puxar para onde quiserem, mas isto não faz qualquer sentido. Ou bem que prestamos todos o mesmo serviço e somos remunerados ou comparticipados da mesma maneira, ou então isto é uma desigualdade total que ninguém se entende e ninguém mais quer isto. Portanto, não pode haver estas diferenciações. Se nós queremos ter igualdade e transparência dos processos, tem que ser para todos. Não pode ser só para alguns. E nós temos conhecimento destas coisas. E quando nós confrontamos a Segurança Social com esta informação, não dão resposta. Portanto, nós não sabemos, nós já fizemos uma carta à Sra. Ministra e à Sra. Secretária de Estado a dar-lhe conta exatamente de todas estas discrepâncias e não tivemos resposta. Já perguntamos se o custo técnico ia ser aumentado, porque agora já estamos no novo ano letivo, não é verdade? E continuamos com os 460 e ninguém nos disse se vai ser aumentado. Portanto, até as creches que até agora não aderiram porque têm um custo de funcionamento superior aos 460 e não conseguem aderir para ter prejuízo, não é? Porque há creches que efetivamente têm custos de funcionamento superiores. Estão à espera de saber se o custo vai ser aumentado ou não para poderem decidir se podem ou não aderir. Ninguém pode fazer nada porque não há informação. Eu já ouvi a Sra. Secretária de Estado num programa televisivo, agora há pouco tempo, a dizer que estava a pagar 470 e qualquer coisa. Eu não percebo onde é que saiu esse valor, porque não é verdade. O valor que está a ser pago são 460 euros, é o que é conhecido, e nós não temos qualquer informação de haver mais. Portanto, aqui, infelizmente, a informação não existe e há grandes desigualdades nos financiamentos que realmente não são justos e que não são sequer compreensíveis. Relativamente aos atrasos da Segurança Social, a razão que nos dão para estes atrasos que eu tenho estado a falar na avaliação dos processos, quer das famílias, quer das instituições, apontam simplesmente para dificuldades de recursos humanos, ou seja, o que dizem é que não têm recursos humanos suficientes para conseguir agilizar as respostas. Mas, curiosamente, e vamos aqui estabelecer um paralelismo, uma comparação, o Centro Distrital do Porto, com certeza que não é maior do que o Centro Distrital, ou melhor, o número de casos ou de creches aderentes no Centro Distrital do Porto não há de ser maior do que em Lisboa. Mas em Lisboa as coisas até refluem relativamente bem. As aprovações são quase imediatas. É sempre no Porto que nós barramos com essas dificuldades. Ainda agora, no início do ano, até foi para a comunicação social, em Aveiro, apesar de ter havido uma portaria que foi publicada em julho pela Segurança Social a dizer: atenção, está garantida a gratuitidade das crianças que já se matricularam em setembro nas creches privadas aderentes. Foi publicado, toda a gente soube e ficou descansada a pensar: boa, então, apesar de não haver resposta, eu já sei que vai haver vagas porque estão esgotadas as vagas no setor social. E vai daí, de repente, em Aveiro, o entendimento das pessoas que trabalham no Centro Distrital de Aveiro era outro. Não aprovaram nada, nem aprovaram os novos termos de adesão, e disseram: não vai haver mais vagas aqui. Portanto, o que estava na portaria não se aplicava no entendimento deles. Vai-se lá saber porquê. Aqui tivemos realmente a ajuda da Sra. Secretária de Estado para desbloquear a situação. Ainda demorou uma semaninha, mas pronto, conseguimos lá chegar. Mas é preciso, isto é desgastante, percebem o que eu quero dizer? Ou seja, é altamente desgastante e não se compreende porque a lei está publicada, diz lá tudo, mas há sempre pessoas que querem interpretar de uma forma diferente.
E estão a atrasar os processos e estão a desgastar as pessoas e as famílias, não é? Porque, à conta disto, as famílias depois também não conseguem entrar porque os processos não são resolvidos. Não há aprovação dos pedidos. Portanto, isto tudo poderia ser diferente. E eu volto a dizer, o que nos dizem é porque não há recursos suficientes. Eu custa-me acreditar que seja só isso. Mas quem sou eu? Não sei se ficou aqui alguma pergunta por responder. Medidas, sim. Por fim, 1 minuto. Tenho? Não tenho? Tenho? Pronto, ainda tenho. Muito bem. Medidas. As medidas que nós apresentamos à Sra. Ministra ainda há muito pouco tempo e que nós achamos que são medidas que são viáveis, são completamente viáveis e são importantes. Nós entendemos que era importante poder-se alargar a licença parental até aos 12 meses da criança. Eu sei que é um custo superior, mas pensem nas vantagens que isto pode ter. Vocês com certeza saberão que nos outros países na Europa o problema da creche não existe. Porquê? Porque há um grande suporte da parte do governo às famílias. As mães podem ficar mais tempo em casa com as crianças e, portanto, não se coloca tanto essa procura da creche, não é tão grave. Porquê? Porque há realmente apoios a nível da parentalidade. E porquê que eu digo até aos 12 meses? Para já, há uma coisa muito importante que as pessoas devem saber. O problema maior da falta de vagas em Portugal é a nível do berçário. E porquê a nível do berçário? Porque um berçário tem requisitos muito mais exigentes. Para ter 10 bebés, só para vocês terem uma pequena ideia, é preciso, no mínimo, 50 metros quadrados. 20 metros quadrados para a sala de berços, 20 metros quadrados para a sala de parque, quando as crianças estão. É preciso ter uma copa de leites que seja contígua. É preciso uma zona, agora, um compartimento fechado para a higienização das crianças. Portanto, nem 50 metros quadrados chegam para ter um berçário com 10 crianças. E são exigências, eu não estou a dizer que não deve ser ou deve ser, não é isso que está em questão. O que eu quero explicar é, há muito poucas creches que têm capacidade de espaço e financeiro para conseguir construir berçários. Mas isso não invalida que possam ter e tenham salas de 1 ano e 2 anos, porque os requisitos são diferentes, tanto a nível de espaço como a nível de custos, que daí advém. Portanto, há muitas creches que têm mais do que uma sala de 1 ano, se é assim que lhe querem chamar, que é a sala de aquisição da marcha, mas não têm berçário. Portanto, há muito poucos berçários em Portugal mesmo. É grave, é gravíssimo. Até o nível do berçário é brutal. E é isso que nós ouvimos agora na comunicação social, dizer que as mães estão a acabar a licença parental, precisam de ir trabalhar e não têm a deixar os filhos porque não têm berçários, porque não há vaga nos berçários. E, portanto, esta proposta que eu estou a fazer, de alargar a licença parental até aos 12 meses, tinha realmente a vantagem de também, não havendo berçários e também não havendo capacidade de resposta imediata para os criar, poder aqui dar uma resposta às famílias. Nós até tínhamos feito uma proposta que eu não vou entrar em detalhe, mas como é que isto se pode fazer a nível das famílias. Outra coisa muito importante, as crianças até 1 ano de idade tinham maior segurança e proteção da saúde. Como vocês sabem, as crianças, enquanto não tiverem as vacinas todas, estão sempre doentes, não é verdade? É mais as vezes que os pais estão a faltar no primeiro ano de vida da criança ao trabalho do que as vezes que vão trabalhar, é sabido. Portanto, o absentismo a nível do trabalho também iria reduzir bastante. Até para as entidades, para as empresas é complicado o primeiro ano de vida, porque os pais estão sempre a faltar. E isso é lógico, porque as crianças realmente estão mais vulneráveis, estão mais expostas. Iria, então, reduzir também a taxa de absentismo e iria evitar muito a perda de emprego e a perda de capacidade e a perda de rendimentos que as famílias estão a ter agora, precisamente na faixa etária dos bebés de 1 ano, ou seja, até 1 ano, que é o que está a acontecer. As famílias estão-se a desempregar porque não têm a deixar os filhos. Portanto, se alargarem a licença parental até aos 12 meses, isto ia ter imensos benefícios, até para o próprio Estado, com o custo do absentismo. Em segundo lugar, a universalidade de gratuitidade aos 3 anos. Eu queria que vocês soubessem uma coisa muito importante. Na creche, não é por anos letivos, não tem que ser. As crianças podem transitar de sala, dependendo do seu nível de desenvolvimento e da idade. Portanto, não tem que esperar pelo final do ano letivo. Se a gratuitidade fosse alargada às crianças com 3 anos, se as crianças atualmente, que agora completassem os 3 anos, pudessem passar para a frente e lhes fosse garantida a gratuitidade, foi aquilo que eu já falei, a nível do pré-escolar, conseguiríamos mais facilmente libertar vagas nos 2 anos para mais crianças conseguirem entrar. Porque a nível de desenvolvimento isso justifica-se. Não se justifica estar uma criança a ter que aguardar até ao final do ano para transitar de sala, quando ela já tem praticamente 3 anos e já precisava ter de estímulos diferentes. Portanto, se isto for considerado, se for realmente dada a possibilidade das famílias com as crianças com 3 anos terem já a gratuitidade, mais vagas iriam abrir para trás. Depois, alargar o financiamento da construção e expansão da rede de creche. O PRR, como falou ali a senhora deputada,
e que veio agora criar realmente aqui um grande investimento novamente para alargar a capacidade de resposta, é só para o setor social. É uma pena. Porque assim, tenham presente uma coisa, para construir uma creche para 60 crianças, no mínimo é 1.200.000 euros. Nós já fizemos esses cálculos, está bem? 1.200.000 euros são necessários para criar uma creche de raiz para 60 crianças. Portanto, não há capacidade financeira num privado simples fazer isto sem qualquer apoio. Mas se houver estes apoios do PRR e se puderem ser alargados também à rede privada em condições diferentes, atenção, eu não quero com isto dizer que financiamento de 100% como está a acontecer no setor social, mas como acontecia há 20 anos atrás com o PAPI, que houvesse um cofinanciamento das empresas que quisessem ajudar a alargar a expansão de rede de creches em Portugal, com certeza que conseguiríamos respostas muito mais rapidamente e em maior quantidade. E eu não consigo perceber porque é que não há de ser assim. Até porque as creches já estão a praticar um valor social que não é lucrativo, portanto, não vejo razão. Por fim, acabar com as restrições geográficas que ainda persistem e que impedem que as famílias, as crianças, possam ter acesso à gratuitidade quando as crianças até cumprem o critério de idade. Isso já está ultrapassado, isso já devia ter sido acabado há muito tempo. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero, em nome da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, agradecer à Sra. Presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular, doutora Susana Batista, pelo contributo que aqui nos deixou. Agradecer ao Partido Social Democrata que fez aqui o requerimento que nos permitiu esta audição. Agradecer a todos os grupos parlamentares que aqui estiveram presentes. Dar nota, como dei no início, de que houve grupos parlamentares que não puderam estar presentes por via de outros trabalhos parlamentares, mas dizer que estiveram presentes os assessores parlamentares dos grupos do PCP, do Chega e do Bloco de Esquerda, e agradecer a todos, interromper aqui os nossos trabalhos, até para devolver à Sra. Deputada Clara Marques Mendes a presidência dos trabalhos da Comissão, para passarmos à terceira parte desta Comissão. Muito obrigada. Obrigada.